tudo bem? Aê! Pronto, conectados. Tudo bem? Tudo bom. E você, como é que tá? Tudo bem. Bom, Muito bem. Doutor Léo, a gente é amigo, isso. né? A gente acaba te chamando de Léo, mas é Isso, como você exatamente. Não, quiser. mas todo mundo me conhece assim, é como o pessoal me chama já há bastante Ah, tempo, legal. principalmente por essa Bacana. caminhada aí de clínica, né? Nesse trabalho que eu já desenvolvo faz Uhum. alguns bons anos, então não tem problema. Pode chamar Ah, de legal. Léo. Então, legal. Tô vendo que a Vanessa entrou. Eu convidei ela hoje, que bom. Ela estava Legal, em bacana. dúvida se ia conseguir entrar. Então, conta um pouquinho para o pessoal aqui sobre a sua carreira, como é o seu trabalho, né? Como é que você tem desenvolvido esse trabalho aí, bastante importante, né, com os dependentes. É verdade, Ivan. Na verdade, tudo começou há exatamente 19 anos atrás, quando eu estava no meu primeiro ano do curso de psicologia. E aí eu fiz uma escolha, né, desde aquele princípio, para estagiar na área clínica. Só que eu não imaginava Uhum, que eu fosse ser chamado assim tão cedo para poder ter o conhecimento, principalmente na área da psiquiatria e da dependência química, que foi a partir daí que eu comecei toda essa experiência. Já há uhum, quase 2 décadas atrás, a demanda, né, para essa área específica da dependência química já era muito grande. E poucas pessoas, né, que trabalhavam, se especializavam com isso. Esse movimento ele estava ganhando forças aqui no Brasil. Tinham, acho que, muitas pessoas interessadas, já muitas pessoas se tratando, mas a profissionalização ela estava acontecendo ainda muito aos poucos, né? A gente ainda via muito cenário ligado à violência, a maus tratos, enfim. Aí isso foi me animando para cada vez ter um conhecimento maior, me especializar mais. E graças ao convite de um grande médico que eu admiro muito, que se chama Dr. João Lourenço Quinalha Navarras, psiquiatra também. Aí eu pude, né, trabalhar mais tanto na área clínica como em consultório também e continuo por aí, uhum, né? Continuo desenvolvendo esse trabalho, dirigi algumas clínicas, coordenei uhum. outras, enfim, desenvolvendo todo esse trabalho que eu acho que é um público que tem uma demanda muito grande, tanto o dependente químico quanto o codependente. E a gente conversa bastante a respeito disso, né, Evan? E o codependente, para as pessoas entenderem, são quem? São os familiares? É isso? É quem está no entorno? Isso, exatamente. O codependente é aquele que, de alguma forma, ele tem um afeto muito ligado, muito grande com a pessoa que usa, né? Uhum. Ele é conhecido como codependente ou como dependente emocional, né? Tá. E isso, na verdade, para muitos especialistas, também já é considerado como uma doença. Então, tem a doença Uhum. daquele que usa a substância e daquele que é afetado emocionalmente por isso. Porque às vezes o Uhum. afeto ele é tão grande, que pode chegar inclusive a matar. Então, as duas partes, os dois lados, eles sentem muito. E a gente já tá, eu estava introduzindo aqui, falando um pouquinho para o pessoal, que já é um cenário bastante difícil, né? Pro dependente, para a família do dependente. E o que que mudou aí com a quarentena, né? O que que você está sentindo aí de diferente? Ficou mais difícil? Como é que tá isso? Na verdade, as coisas elas criaram uma tendência de piora justamente por essa quarentena. Piora por um lado, porque quem depende de alguma substância, eu gosto muito de frisar que é o seguinte, o álcool também é uma substância química, porém lícita. Então, o que que acontece? Como a maioria dos comércios está fechado, eu posso dizer assim, até as biqueiras também, então Uhum, há necessidade das pessoas ficarem em casa, inclusive o dependente químico. Só que aí o que acontece? Eles têm que lidar com abstinência dentro de casa. E o uhum, familiar, o codependente, da mesma forma. Então isso tem gerado muitas crises, muitas reclamações têm chegado até mim por conta da inabilidade de um suportar a dificuldade do outro, né? Em alguns casos, inclusive, eu estou tendo aí como resposta algo negativo que a pessoa não aguentar sair para procurar droga, fazer uso de alguma substância que for, e aí uhum, depois ela volta para casa, além de possivelmente estar carregando o vírus incubado, o que que acontece? Ela está vindo também com uma abstinência, e isso vai afetar a relação de todas aquelas pessoas que estão próximas. Porque geralmente uma pessoa usa e uma média de 7 pessoas ao redor dela serão contaminadas, entre aspas, emocionalmente.
Então, justamente nesse período de Uhum. quarentena, onde as pessoas elas estão mais próximas, o que é o maior fator de dificuldade é justamente a abstinência. É isso que tem chego até mim e que eu percebo que tem causado maior dificuldade entre todos. E que é uma abstinência forçada, né? Porque a pessoa, ela não estava se preparando para aquilo, né? Muitas vezes a gente vê que o dependente, ele se prepara, né, Léo, para passar pela abstinência, ele decide que ele vai parar, mas desse jeito que veio, foi uma abstinência forçada, né? Ele não estava de acordo, né? Não, exatamente. Isso daí causa muito sofrimento, tanto para quem usa como para o familiar, né? Que Uhum, é duramente afetado por isso tudo. Então, o que que acontece? A maior recomendação que eu passo para os pacientes uhum, é que eles consigam fazer um contato com um médico especializado, com um psiquiatra, para administrar uhum. algumas medicações a fim de poder ajudar na abstinência deles todos. E para o Ah, familiar, e para o familiar também, bastante resignação. Ou seja, uhum, eu sei que muitos deles não vão aceitar da forma como acontece, um possível uso, por exemplo, mas ainda assim, como é um período de muita proximidade, é preciso que uhum. tenham bastante cautela, muita calma, porque uma coisa assim que serve como dica, que eu acho legal falar, é o seguinte: quando o sujeito ele usa a substância, pode ser nesse período de quarentena ou não, mas geralmente para ele sair da abstinência com mais convicção, leva em média 3 dias. São 3 dias Tá. para ele voltar a ter o estado de consciência do que ele fez, do que ele vai fazer, de quais são os próximos objetivos. Então, até para o familiar, né, o codependente, ele ter uma paciência em relação a isso, ele vai ter que compreender que os 3 primeiros dias depois do uso vai ser bastante difícil. Né? Tá. Então, é com E, muita e o que calma que ele vai ter que lidar. E o que que acontece, assim, a gente consegue definir algum tipo de comportamento padrão? Então, para quem, de repente, tá passando, o familiar que está passando por isso a primeira vez, né? A primeira vez que ele vê alguém da família passando pela abstinência, para ele reconhecer o que que é agressividade, tem alguns comportamentos padrão? Tem sim. Tem muitos comportamentos que eles são gerais, né, que atingem, pelo menos eu posso dizer, mais de 90% dos casos. E com isso, geralmente o estado de agressividade, o isolamento também acontece muito. Eu não recomendo para que a pessoa que tem usado a substância ela passe boa parte do tempo isolada, porque nesse Hum, meio, né, da dependência química a gente tem um nome que é usado, né, um jargão que diz assim, que o isolamento ele é o núcleo da doença. Então, o que que tá, acontece? Esse é um dos principais sintomas. Se a pessoa começar a se isolar demais, ela está dando abertura para que pensamentos intrusos invadam, né, a cabeça dela, o sistema neurológico, e que vai perturbar e que talvez aí sim vá chamar atenção para que ela use uma droga, entendeu? Então, uhum, ficar sozinho não é recomendável, principalmente para lidar com essa tá, abstinência. E fora isso, né, muito possivelmente a perda da taxa de crítica. Então, de repente, a pessoa ela acaba que verbalizando muito, ela fala demais, ela, uhum, ela não tem um filtro tanto para os uhum, sentimentos como para aquilo que ela diz. Então, os 3 primeiros dias ela vai oscilar muito. Para a pessoa que tá, não usou a substância, isso requer muito mais paciência nesse período. tá. E a gente está recebendo umas perguntas aqui, ó. Então, por Uhum. exemplo, a Vanessa está perguntando, mas se a pessoa não para de jeito nenhum, ou seja, coloca em risco, e não se coloca, né? Coloca, então ela fica tentando sair, né? Porque antes a pessoa, sei lá, tá de cabeça cheia, sai, vai procurar, né? Vai procurar o bar, enfim, vai procurar a biqueira. Agora ela não consegue, então, mas fica nesse entra e sai, né? Qual é a recomendação, né, Léo? Então, não, essa pessoa ela está se colocando em risco e ela está colocando todas as pessoas que moram no mesmo lugar exatamente no mesmo risco. É claro que se Uhum, isso fosse dentro de uma instituição, dentro de um hospital, por exemplo, teria um processo chamado triagem. Então, ela uhum, estaria lá sobre observação para saber quais os sintomas que ela está carregando junto com ela e também ela seria medicada para lidar com aquilo que eu citei bastante, que é a abstinência. Agora, dentro de tá. casa, a gente não tem nada disso para poder adotar. Agora, Uhum, se a pessoa atingir um grau que é chamado compulsão, aí nesse uhum, caso a recomendação é a busca de uma clínica especializada. Coisa que tá. hoje, por conta da quarentena, são Uhum, poucos os lugares que estão aceitando. Está sendo muito difícil. Por quê? Por recomendação da própria OMS e da Anvisa, uma clínica
ela pode aceitar, ela pode receber um paciente com essa demanda nesse período, desde que ela chega certificada que vai passar por uma quarentena dentro da instituição, porque ela pode estar carregando vírus, enfim. Então percebe como que, assim, normalmente, se não fosse pela questão da Covid-19, isso já é um grande problema. Agora, Sim. com isso tudo que está acontecendo, só tem piorado a situação. Talvez o acesso à droga ele esteja um pouco mais restrito, porém, a questão física da vontade de usar, ou de quem já usou e quer usar mais, isso não tem como mudar, né? Então, por isso que em alguns Tá. casos vai ter que chegar ao nível de internação, sim. De internar. E você acha que essas medidas paliativas, por exemplo, ter uma toalha só para a pessoa, pedir para ele trocar, tirar o sapato quando chega, né? Então, essas medidas paliativas, assim, sei lá, você acha que é possível, dependente, você tem percebido que ele adota, dá para entender, dá para falar isso, que ele está percebendo tudo o que está acontecendo, ou eles estão meio alheios? Como é que é isso? Não, na verdade, tua pergunta ela é muito boa, porque justamente ela coincide com a questão que eu estava dizendo sobre a taxa de crítica baixa. Ou seja, Uhum. eu, você, as pessoas que estão aqui nos acompanhando, elas sabem discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado. A gente vai, Uhum. né, saber diferenciar uma coisa da outra. O dependente da droga, com esse cenário ou sem esse cenário de Covid, ele vai chegar num ponto que ele não vai saber se ele está colocando a vida dele em risco ou não. Ou se Tá. ele tiver nuances de acreditar que está em risco, ainda assim, a Uhum. vontade do uso da substância, ela vai anular essas percepções. Então, chegar em Uhum. casa, ter todos os cuidados de tirar o sapato, isso não vai acontecer. Não tem como. A Tá. ideia até pode parecer boa e ela é muito utilizada, por exemplo, naqueles casos chamado redução de danos, né? Isso até Uhum. acontece, é uma prática já utilizada por muitos profissionais, enfim. Mas hoje, com o cenário que a gente está vivendo, é muito do arriscado. E até eu queria Tá. aproveitar e chamar a atenção Uhum. também para uma questão que é a seguinte. Há também uma certa diferença nos tipos de droga, principalmente que as pessoas estão usando agora, nesse atual momento. Por quê? Uhum. Alguns órgãos eles vão ser sentidos primeiramente. Então, por exemplo, para quem cheira a cocaína, para quem principalmente fuma o crack, para aquelas substâncias que acionam demais os pulmões, ela está se Uhum. colocando num grupo altíssimo de risco. Talvez na hora ela não vai perceber, obviamente, porque está sob o efeito das drogas, mas o corpo, Uhum. principalmente a região dos pulmões, vias aéreas respiratórias, elas estão completamente dilaceradas. Elas estão Uhum. prontas para receber o vírus. Então, talvez naquele Sim. primeiro momento, elas estarão anestesiadas pela substância. Pode até ser uma bebida, por exemplo. A bebida vai ter esse efeito de anestesia. Só que elas estão em Uhum. muito mais risco do que normalmente as notícias que a gente ouve por aí. E essa é uma grande Tá. preocupação que eu tenho, para elas e até para os familiares. Então, a recomendação é procurar um psiquiatra para medicação, para ajudar a reduzir os riscos da abstinência, né, os sintomas. E se a pessoa realmente está nesse entre e sai, é tentar internar. É isso. E, claro, a Exato. família tem um pouco, tentar, né, ter o triplo de paciência, porque aí a família também já está desgastada, né? Sim, E, sim. e aí procurar Exatamente. também o apoio, né, do psicólogo. Você também atende a família? Como é que é o seu trabalho? Você atende só o dependente? Como é que funciona? Então, esse como é um trabalho de uma demanda bastante específica, o que Uhum. acontece? É também um risco muito grande que cada um dos pacientes se coloca, né? Afinal de contas, está usando Uhum. uma substância, está colocando a vida dele em risco, e a partir do momento que essa informação chega até o paciente, é obrigação minha também, enquanto profissional, saber conversar com os familiares. Essa é uma Tá. espécie de contrato verbal que eu tenho logo na primeira sessão com todos eles. Então, se eu percebo que há um cenário preocupante de risco de morte, então eu Uhum. tenho que, de qualquer forma, fazer um trabalho com os familiares para eles entenderem o que está acontecendo e praticar uma intervenção. Vamos supor, se eu Uhum. sei que o paciente está se colocando em risco, que ele está saindo agora nesse período de quarentena, está usando substâncias que são muito fortes para o organismo, o que acontece? Eu vou ter que escrever um laudo sobre isso, eu vou ter que direcioná-lo para um tratamento mais específico, que seria uma internação, e comunicar aos familiares. Agora, pensando num cenário menos trágico, vamos colocar que não chegue em nenhum ponto como esse. Eu, Uhum. particularmente, eu gosto muito de fazer um trabalho com os familiares, sim, de qualquer forma. Tá. Por quê? Porque eu acho que o que mais vai salvar a vidas
salvar vidas dos dependentes, dos codependentes, é uma coisa chamada informação. Então, não é que eu vou reunir os familiares juntamente com o paciente e fazer uma quebra do sigilo do que é conversado. Não, isso não. Essa ética eu não posso faltar. Mas eu vou ter uma conversa a fim de informar, a fim de que eles entendam melhor o que está acontecendo com aquela pessoa que está procurando ajuda, entendeu? Até mesmo porque existe um tipo de prática, que é um modelo adotado nos Estados Unidos, chamado Projeto Matrix, e que a pessoa ela é cercada por uma rede de intervenção de outras pessoas que pode não usar drogas, como, por exemplo, o pai, a mãe, irmãos, amigos, esposa, marido, enfim, psicólogo, psiquiatra, e que nós faremos a intervenção. Então, por isso que o canal comunicação ele é importantíssimo. Então, da minha parte, eu vou sempre buscar orientar tanto o paciente como o familiar. A gente tem que trabalhar sempre falando todo mundo a mesma língua. Porque se porventura alguém destoar, se um familiar, por exemplo, não levar isso da seriedade que eu peço, o próprio adicto ele vai ver uma abertura ali para poder manipular. Então, por isso que se faz tão necessário esse trabalho de informação, de orientação. E também de apoio, né? Para também os familiares conseguirem dar, porque eu também fico pensando do ponto de vista do familiar, né? O desgaste emocional. E a gente está falando para eles, puxa, você precisa ter um pouco mais de paciência, mas acho que eles estão falando lá do lado como que eu vou ter paciência, né? Porque eu já estou no meu limite. Então, acho que o apoio do psicólogo nessa hora é muito importante, né? E sabe por que se faz tão importante o apoio do profissional? É justamente por essa última palavra que foi utilizada, profissional. Por que a gente não pode cobrar tanto de um familiar? Por uma razão muito simples. O que liga, né, um familiar com o dependente? O que liga eles, em primeiro lugar, é uma questão chamada emoção. É o afeto, é o sentimento. Então, por conta disso, eles vão destoar um tanto daquela realidade racional para falar o que as emoções estão dizendo. Então, por exemplo, se uma mãe vê um filho que acabou de usar uma substância, se isso aconteceu não pela primeira vez, mas pela 15ª, então é claro que a tolerância, a paciência já não é mais a mesma. E eu, enquanto profissional, eu vou compreender perfeitamente. E eu acredito que até quem usou a substância, depois de um tempo, também vai compreender muito bem isso, sabe? Porque você oferecer ajuda uma, duas vezes, você ainda tem esperança. Né? Ter esperança uma, duas, três vezes é fácil. O difícil é você ter 10, 15, 20 vezes. Então isso é muito difícil. Agora, para que dê certo, entraria então um profissional. Porque o profissional não é que ele não tem afeto na relação, mas é que o primeiro instante que ele vai se comunicar é através da razão. Entendeu? Então isso facilita demais para você compreender o lado de quem usou e principalmente, acho que isso daí é importante também falar. O nosso papel enquanto profissional é compreender não o uso da droga, que é o topo da pirâmide, que é a ponta do iceberg, mas o que a gente tem que entender é o que? São os motivos que levaram essa pessoa ao uso. Se eu conseguir compreender quais são esses motivos, eu trato essa parte de baixo, para que não chegue nunca mais até aqui em cima, entendeu? Porque isso é 100% dos casos. O que leva ao uso é 100% emocional e comportamental. A união disso tudo, quando não está bem estabelecida, vai sim levar o sujeito a um quadro autodestrutivo. Então serve para o codependente também se observar em relação a isso. E a droga, na verdade, ela é uma muleta, né? Assim, ela não é o problema em si, né? Existe um problema, né? Para as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, existe um problema, né? Comportamental, emocional daquela pessoa, e aí ela vai buscar na droga, né? Um apoio ali, uma bengala para ela continuar. É esse o pensamento. E aí, claro, buscando a droga, você multiplica os problemas, né? Já tinha um problema emocional, comportamental ali, e aquilo é amplificado por outro, né? Então é trabalhar a raiz, né? Isso, perfeito, perfeito. A linha de raciocínio é justamente essa. O que a gente tem que pensar é um erro a gente querer tratar, ou algumas pessoas, alguns profissionais, até algumas instituições trabalham muito dessa forma, né? Querer cortar apenas o topo é o não usar droga. Vamos lembrar do seguinte, o sujeito quando ele está um dia sem usar, ele já está limpo. Eu não vou falar o quanto ele está limpo, isso é muito de cada um, mas um dia já basta. Então você percebe que a partir daí o problema já não é mais a substância, o problema é a gente tratar, de novo, é aquilo que leva ele ao uso.
Justamente nesse período de quarentena, como vai ter uma aproximação muito grande das pessoas, dos familiares com os adictos, enfim, o que acontece? Vai ser, acredito eu, que é até mais fácil das pessoas poderem olhar e acompanhar isso que está acontecendo, entendeu? Elas vão conseguir observar. Um profissional, ele já está treinado, entre aspas, para poder observar isso, para poder fazer, né, esse ponto de referência e entender que a partir daí é onde você começa a entrar para um quadro autodestrutivo, né? E assim, às vezes pode parecer duro a gente falar isso, né, Léo? Mas o dependente químico, ele não está sozinho, ele está inserido em um ambiente e esse ambiente muitas vezes alimenta, né, o comportamento dele, né? Então ele já tem de repente uma personalidade mais sensível, né? Então se a gente for falar tecnicamente, talvez o ego dele não esteja tão desenvolvido, enfim, e ele já tem uma personalidade sensível e ele acaba sendo muito influenciado por esse ambiente, né? Então não é que ele vai desenvolver a dependência sozinho, né? Existe um ambiente ali que alimenta isso. Sim. Eu vou responder isso e deixando aqui só um ponto de vista, que a sua xará, Vanessa, fez uma pergunta, e aí eu vou responder depois para ela, mas só complementando isso que você me perguntou, é justamente isso, que é interessante apontar o seguinte, o problema da dependência, ele pode ser ocasionado de duas formas. Primeiro, ela pode ser uma herança genética, então se o pai ou a mãe já fizeram uso de forma abusiva do álcool, ou de maconha, cocaína, crack, enfim, qualquer tipo de substância, isso é automaticamente preso aos genes de quem vai nascer. Só que ele pode desenvolver esse quadro ou não. Então, nesse caso, é chamado de uma predisposição orgânica. A gente nunca vai saber se vai desenvolver ou não. É sempre bom nunca arriscar, óbvio. Só que há uma outra forma de influência muito grande pelo uso da substância. Sabe qual que é? É a questão da influência ambiental. Então, acontece muito no período da adolescência. Aquela pessoa está lá acompanhada aí dos amigos, quer participar de um grupo e naquele grupo estão fumando maconha, estão bebendo. Às vezes nem é o que ela quer fazer, mas para pertencer ao grupo ela vai e faz. E ali ela consegue perceber que há uma admiração, que há um bem-querer dos outros, porque ela entrou nessa onda. Então é muito comum. Eu vou te falar que assim, ao longo desses quase 20 anos de carreira, quando eu vou fazer a anamnese do paciente, parece que eu já até sei que tudo começou naquele período com aquela substância. Vira, sabe, uma coisa assim, rotineira para todos eles. E que depois vai evoluindo. Às vezes começa de um jeito tão... exatamente. É o pertencer, né? Ele é daquele grupo, eu pertenço, né? Isso, exato. Então, bem de encontro com aquilo que você citou, o ego já era fragilizado por N motivos, e a substância ela vem a ocupar um lugar que talvez outros cenários não atingiram. E cá entre nós, na verdade, o uso da substância química dela, de fato, ocupa sim uma parte biológica muito importante. A química, ela acaba tampando um vazio existencial muito forte. Mas ele é completamente corrosivo, ele é ilusório. Ele tampa, mas só que ele vai te dar tantos outros problemas que não vale a pena você pagar por isso, entendeu? Só que quando você não tem a maturidade, ou principalmente quando você não tem a informação necessária, o que acontece? Você simplesmente faz o uso sem pensar nas consequências. Então, por isso que eu citei e falei, né, que a parte mais importante é a informação. É dizer exatamente o que está acontecendo, até que ponto que vai chegar. Por isso que você percebe, a questão maior não é a droga, é tratar o que leva o sujeito, que leva o indivíduo até chegar no uso dessa substância, né? Todo um ambiente. E aí tem aqui um comentário do Adriano, ele fala: recebi notícias que as pessoas da Cracolândia estão agindo em gangues para assaltar e arrebentar portas de comércio, alimentos e etc. Você tem informação sobre como é que está lá a Cracolândia? Tem ações do governo para minimizar ali o estrago? Porque ali é um estrago eminente, né? As pessoas estão extremamente fragilizadas, aglomeradas, condição de higiene zero, condição de consciência zero, né? Sim. Na verdade, todo o trabalho da Cracolândia, ele foi muito bem desenvolvido por pessoas interessadas, por pessoas que tinham, sim, uma boa vontade muito grande de ajudar e que, por iniciativa delas próprias, foram fundando uma ONG, foram recebendo algumas apoio do governo. Então, essas pessoas, elas são capacitadas. É que a gente está falando de um cenário onde a droga em questão é o crack. E o poder, tanto de destruição como de vício, ele é muito grande. Então, vamos pensar o seguinte.
alimentar o tráfico daquela região hoje está sendo muito mais difícil, né? Uhum. Consequentemente, a procura da droga de quem já está lá, ela não parou. E eles não estão vivendo aquele Tá. cenário de preocupação que a gente está sentindo aqui. Para eles, eles estão num outro universo. É como se quem mora lá tivesse entrado numa Matrix, universo paralelo, e está vivendo só esperando a droga chegar. E aí, com isso, como a droga não chega, o que acontece? Eles estão indo atrás de recursos. Então, eles estão se aproveitando de um policiamento que está menor. Obviamente que o movimento de transeuntes também é quase zero. Então, com isso, eles aproveitam para fazer saques em lojas, irem atrás. É um problema de ordem social muito grave, né? O governo, na verdade, não estava preparado para absolutamente nada. Tanto para a pessoa da classe A, B, AA, C, D. O que dirá, então, para moradores de rua? O que dirá para os adictos? Entendeu? Pessoal da Cracolândia. Geralmente, eles já são os últimos a serem vistos, a serem notados. Então, não há nenhum projeto, não há, por enquanto, informações que eu saiba de nenhum tipo de trabalho para eles nesse momento. Acredito eu que em breve, né, o governo de São Paulo ele possa lançar algum abrigo, alguns lugares para que eles fiquem. Mas aí também, por conta da abstinência do crack, eu tenho quase que certeza que eles também não vão conseguir permanecer por lá. Então, para mim, um dos principais grupos de risco que tem hoje. Sim, né? Porque você não é recomendado que você coloque eles num lugar de confinamento, né? Porque vai disseminar o vírus, mas você também não pode deixar eles soltos. Enfim, realmente é um problemão da cidade, né? E aí, É, de novo, a gente volta para as familiares que têm pessoas que estão ali, porque tem gente que tem, né? As pessoas que estão ali têm familiares, tem às vezes é uma mãe que está ali, um pai de família, um é, filho de alguém, é bem é. complicado. Ô, Van, eu queria aproveitar, já que você tocou nesse assunto, né, para falar sobre essa questão da Cracolândia, das pessoas que estão lá. Na verdade, é Hum, interessante para que todos saibam mesmo que a grande maioria das hum, pessoas que estão lá, eles são, inclusive, de uma classe social até que B, alguns da classe A. Não é só o hum, povo miserável, não só. E é, sabe por que que não é? Porque para hum, muitos a Cracolândia virou como se fosse uma coqueluche, virou o ponto máximo de quem usa essa substância. Então, digamos assim, para quem usa cocaína, vai querer curtir a cocaína, aquele tipo de droga, num cenário que se torna mais apropriado. Então, geralmente, quem usa cocaína curte muito alguma coisa ligada à euforia, a festas, uhum, a prazeres. Quem usa maconha tem um outro tipo de perfil de uso, um outro ritual. Quem usa o uhum, crack é uma substância que ela, como eu falei agora há pouco, ela tem um poder viciante e destrutivo muito forte. Então, para uma pessoa que quer sentir isso potencializado, ele já sabe onde uhum, vai. Ele vai até Cracolândia. E a maioria que vai uhum, lá acaba que não saindo, por N motivos. Então permanece por lá, entendeu? Então a pessoa está se viciando mais e pior. A condição física dela está muito destruída. É que ela não percebe, ela está anestesiada o tempo todo com a droga. Quem consegue enxergar uhum, isso somos nós que estamos aqui do lado de fora. Então, acolher esse grupo de pessoas, pensar agora nesse período do Covid-19. A gente está falando uhum. de problemas que estão somados. Eu não tenho dúvida nenhuma que, infelizmente, muitos deles não vão ter oportunidade nenhuma de tratamento. Eu tenho a impressão de que, infelizmente, assim, a morte, inclusive, vai ser muito rápida para todos Sim, eles, né? Por conta de toda essa falta de cuidado e do poder uhum. viciante da própria droga. E acho que também do jeito que é isso, né? Porque eles são olhados como, isso aí é escória, né? Deixa lá mesmo. Ninguém olha, né? E isso que É, você falou é super importante. São pessoas ali que têm famílias, né? Eu vi aquela tua palestra lá no Integra, em que você convidou desculpa, qual é o nome dela? Desirê Mendes. A Desirê, Desirê. exatamente. Poxa, mãe de família com filhos, né? Em que ela conseguiu dar uma virada na vida, mas assim, não são pessoas avulsas, né, Léo? Não são pessoas assim, nasci sozinho, não tenho Não, ninguém. Gente que não, tem um de jeito entorno. nenhum, é. Tem muitas pessoas lá que, inclusive, poxa, tem profissão, sabe? Conheço pessoas lá que são Uhum, advogados, tem médicos, tem todas as profissões que vocês puderem imaginar. Esse é um tipo de droga que não pertence mais só à periferia, já é um problema de elite, entendeu? sim. E eles estão lá porque é uma anestesia que está sendo ad eterna para eles e não tem essa Uhum, convicção de finitude, sabe? Um dia eu vou sair daqui,
ou eu vou parar de usar, ou eu vou morrer porque está rolando um vírus mortal. Não, eles não têm esse estado de... Eles vão morrer, a grande maioria deles, sem nem saber direito o que está acontecendo. E para alguns maldosos, eles vão acreditar que isso é bom porque é a disseminação de uma população que eles acreditam que não tenha mais jeito, e o que não é verdade. Eu até recentemente publiquei nas minhas redes, né, uma postagem falando um pouquinho sobre isso, e eu te confesso, Van, que eu até esperei, né, ter alguns comentários jocosos, algumas coisas falando, né, que bom que isso vai acontecer. Mas não, dá para perceber que o pessoal, pelo menos graças a Deus, a grande maioria, respeitam bastante, sabe, acreditam nessa mudança, sabe? Então, eu acho que boa parte vai estar sensibilizada sim pelo que acontece. O problema é o acesso dessas pessoas até lá, entendeu? É uma coisa que normalmente já duraria muito tempo. Imagina agora que a gente não tem absolutamente tempo nenhum. Então, muitos vão sofrer, Então, infelizmente. e é isso que você falou, o lugar ele permite ali que a pessoa consuma sem ser incomodada, né? Provavelmente o próprio traficante está por ali, né? Por perto, porque ele sabe que a demanda dele está ali, né? Então monta-se realmente um cenário de isolamento super propício, né? Para que aconteça isso, né? Sim, exatamente. Toda região ela tem um preparo de acolhimento, por pior que possa parecer, por todo aquele cenário de lixo, de destruição, mas a grande verdade é que é um preparo para eles todos usarem, principalmente para que Uhum, amplie, né, a parte orgânica deles, dizendo, para que os neurotransmissores, para que eles sintam prazer com aquilo tudo, sabe? É que uhum. para eles, né, o prazer da droga tá ligado com todo aquele ritual. Mas pra gente é que fica uma coisa desconexa, né? Como que a gente vai imaginar que aquilo pode, né, favorecer de alguma forma? Mas sim, são Ah, ambientes mas preparados. isso acho que você falou é uma coisa super importante para as pessoas entenderem que existe realmente um cenário, né, Léo, em que uma coisa é você fumar o seu cigarro de maconha com os amigos, né? Outra coisa é você, ou numa festa, ou numa balada, que é aquele cara que usa de forma recreativa. E outra coisa é você toda hora precisar fumar, toda hora ter que acender esse cigarro, vai Uhum. fazer uma prova, tem que fumar, vai não sei o quê, né? Então, o Isso. ambiente, ele propicia que o vício também se instale, né? Tanto do álcool, porque Sim, tem pessoas que bebem só totalmente e tá tudo bem. Claro, você falou, tem a genética influenciando, tem o ambiente que ele tá, mas tem o ambiente em que ele consome também, né? Tem ambientes que estimulam e a pessoa vai indo de um lugar para o outro, né? Numa rave, por exemplo. É isso, né? O ambiente, esse terceiro ambiente de consumo também é um facilitador, né? exatamente. A questão ambiente, ela diz muito, ela conta muito. Tanto é que, assim, um trabalho que ele é muito bem feito, muito bem orientado por um grupo de autoajuda chamado Narcóticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos, eles falam muito sobre a questão chamada evite. Evite lugares, hábitos e pessoas ligadas à sua ativa. Ou seja, se num ambiente como aquele você já fez uso, se você lá imagina que possa ter o uso, você vai evitar, você não vai. Por um lado, né, até mesmo por esse período de quarentena, ele é muito ótimo porque as pessoas elas estão o quê? Evitando. Elas estão permanecendo dentro de casa, daqueles que estão conseguindo, entendeu? Então, tem ambientes que vão favorecer para a pessoa, né, ter um crescimento, para se afastar da droga, não atua clínicas de reabilitação, por exemplo, assim como vão ter outros que estão extremamente destrutivos. E a própria droga, ela é muito convidativa, né? Quem vende, ele já prepara todo um cenário. Então, geralmente na biqueira que você vai encontrar maconha, tem um cenário onde que o sujeito pode até usar lá. Outras drogas Uhum. não, porque geralmente como agita muito, elas são de uma liberação de endorfina muito grande, então você não pode usar lá, mas em compensação tem os lugares próprios, como esse que a gente acabou de citar, que é a Cracolândia. Você vai lá, não imaginem que é só as ruas, que é só aquele lixo todo, não é. São prédios. Para quem não conhece a região daqui de São Paulo, é uma região muito grande, são algumas ruas que se conectam e que todas elas são tomadas realmente por usuários de crack. Lá tem os prédios, todos eles são abandonados, então a cada apartamento é um lugar que as pessoas estão fazendo uso também, entendeu? Daqueles que podem, Ah, sobem lá e fazem uso. Então, o ambiente favoreceu, o ambiente deixou a pessoa lá acomodada, entendeu? Para uhum. que esse uso continue, sabe? Na verdade, se eu quiser utilizar, inclusive, o mesmo exemplo, só que com mais glamour, usando uma droga diferente que é o álcool, eu posso exemplificar falando, por exemplo, dos cassinos de Las Vegas. Lá,
Tudo é favorecido para quê? Para que o vício da jogatina, para que o vício do álcool, ele continue. Por quê? Lá você não vai encontrar duas coisas principais. Sabe o que que é? É Hum. janela e relógio. Ah, Não é. tem. Não Você não tem. Que é pra... sabe, né? Você não consegue ver o tempo passando, né? E eles servem, que eu saiba, eu nunca fui, mas bebida e comida à vontade, né? Isso, Então, então. você perde a noção de tempo, né? A E o questão do vício cérebro. já é um problema de ordem assim muito sério que eu acredito que muitas pessoas já estão dando conta disso. Então, me baseando ainda nesse último exemplo que eu acabei de dar, o que que acontece? É favorecido, entendeu? O álcool para aquelas pessoas, porque à medida que você bebe, sua taxa de crítica baixa. Então, cadê seu controle para saber a hora de parar de jogar? Você não para, até mesmo Não. porque o jogo ele é viciante. Então, a pessoa Sim. continua. Aí você não sabe se está de dia, se está de noite. Na cabeça de quem está lá dentro, acha que só passou uma hora. Quando vai ver, passaram-se 10 horas. Entendeu? Você não sabe de nada. Tudo é Uhum. favorecido. Infelizmente, isso faz parte de mentes destrutivas, que foi tudo pensado, tudo organizado, para que a pessoa possa ter aquele tempo somente de uso. Entendeu? O nosso papel enquanto profissional é resgatar esses paradigmas todos e oferecer uma nova chance da pessoa ter de vida, entendeu? Só que aí Exatamente. vai, só que ali para a gente poder acessar vai entrar inclusive na questão da Vanessa que ela perguntou, né? E quando a pessoa ela Uhum. não consegue observar que ela precisa de Uhum. ajuda, entendeu? E continua teimando na questão do uso, né? Uma coisa que até você acha que vai falar até com um pouco mais de propriedade do que eu. Os Uhum. mecanismos de defesa que todos nós temos, o principal para esse tipo de grupo de pessoas, qual que é? A negação. Então a pessoa, Ação. a primeira coisa que ela vai responder, não, eu não preciso de ajuda. Não, mas você está Eu bebendo paro a demais. hora que eu quero. Não é a frase que você mais Exatamente, escuta? Eu paro a hora que eu quero, exatamente. né? Isso tudo se chama autossabotagem ou autoengano. A pessoa está Uhum. mentindo para ela mesma. Ela acredita naquilo que ela está dizendo. Aí chega alguém que está provocando, eu chamo isso daí de dialética, vai, é uma tese diferente da dela, ou seja, uma antítese. Então a pessoa está provocando uma outra, fala, não, eu estou vendo que você não para, eu estou vendo que você está bebendo mais, eu estou vendo que você está saindo para usar. E a pessoa, ela tudo que faz é negar, entendeu? Uhum. Ela coloca a negação como o primeiro mecanismo de defesa para ela continuar usando no conforto. Porque à medida que ela tem consciência, à medida que ela sabe, aquilo se torna cada vez mais perturbador. Aquilo incomoda, aquilo Uhum. faz mal, entendeu? Então depois, o passo seguinte é o quê? Minimizar. Não, tá bom, percebi que vez ou outra eu até bebi demais, eu acabei me excedendo, mas agora eu já sei, eu vou diminuir. Porque aí a pessoa Uhum. começa a ter algum tipo de medo, receio do que vai acontecer. Isso tudo são Às vezes processos. já deu algum PT, né? Às vezes já deu algum PT, já acordou na rua, né? Aí fala, né? Então, tem muitos que chegam até esse ponto e continuam negando. Tem outros que já estão no outro patamar, que já conseguiram perceber que já se adiantou muito e que já não está mais no grau do puro simples uso. Porque isso também acho que é importante falar. Né? É o seguinte, há uma Hum, diferença muito grande entre o uso, o abuso e a adicção. Então, o uso tá. é um uso que as pessoas elas têm de qualquer que seja a substância, por incrível que possa parecer. Mas assim, eu vou colocar com álcool que é mais fácil de entenderem. Então, a pessoa Uhum. ela bebe de final de semana e ponto. Então, justamente, o usuário, ele consegue começar e parar a hora que ele bem entender. Ele tem esse Sim. famoso controle. Esse é o usuário, tá? Que é um uso Uhum. esporádico, isso é diferente. O abusador é aquele que já começa a derrapar, é aquele que já começa a não ser só de final de semana. Então é sexta, sábado e domingo. Começou a perder, Uhum. entendeu? Perdeu o controle das datas, perdeu o controle financeiro, porque está comprometendo o dinheiro que seria, por exemplo, para pagar uma conta e está usando para droga. E tem o Uhum. abusador, o abusador não, desculpa, tem o adicto, que é o último estágio de todos. Esse adicto já é aquele que está vivendo em prol da substância. Lembrando que Ele inverte, né? adicção é uma palavra que vem do latim. Ele vive, ele vive para droga, né? Tem gente que não, que a Isso. droga entra ali na vida dele. Nesse último estágio, a pessoa vive para isso, né? A gente fala que é uma restrição do repertório, né? A vida dela é Ah, isso. Então eu tenho que arranjar dinheiro para comprar, eu tenho que estar no lugar não sei o quê, né? É o último estágio, né? sim, exatamente. Esse é o terceiro e último estágio. E uma coisa importante também de todos saberem é o seguinte:
Você não consegue sair desse último estágio, que é a adicção, e regredir para virar um usuário. Eu até brinco com todos os pacientes que eu falo que é o sonho de cada um deles, poder voltar a usar Uhum. com controle, entendeu? Não tem Não como. Uma tem. vez que você subiu esse degrau, você não volta. Você trata, entendeu? Essa se torna uma doença incurável. Ela é igualzinho à diabetes, entendeu? É uma doença crônica que já está instalada dentro de você e que não tem cura. Você vai ter que tratar para o restante da sua vida, entendeu? Por isso que eu chamo E de aí, doença de ordem comportamental e emocional. uhum. E aquilo que Né? você comentou, às vezes o ambiente, frequentar aquele ambiente, ele é um gatilho, né? Ele destrava no cérebro a vontade de, poxa, mas eu tô no, vamos supor que é a bebida, e a pessoa foi no happy hour, e ela fala, não, eu vou beber só, sei lá, suco de laranja. Não consegue, né, Léo? Porque aí o ambiente dá aquele gatilho, né? Acho que é Não, legal falar exato. isso, né? O vício, ele tem um circuito, né? Forma-se uma circuitaria interna, né? Em que você tem o gatilho, aí você vai lá para o vício, aí você tem a satisfação, né? Não é isso? Explica para o pessoal esse, né? Não, Porque não é perfeito. safadeza. Às vezes as pessoas falam, ah, não, o cara foi para as drogas porque é safadeza, porque é falta de vergonha na cara. Não é isso, né, Léo? Não, não, não. Muito perfeita a sua colocação, porque ela está dizendo Uhum, justamente uma coisa que é comum a gente poder tratar, que é chamado o quê? Memória eufórica. A, mi- uhum, a questão do uso da substância, mais uma vez, eu vou tratar ela como a ponta do iceberg. Mas qual que é o uhum. exato ritual que leva a pessoa a usar? Vamos conversar, vamos falar que a gente já descobriu aí que é por uma questão de ordem emocional, comportamental. Ok, esse é um ponto. O ponto seguinte, ela sente algum tipo de prazer, ela sente alguma satisfação, alguma Uhum, ansiedade, algum tipo de reação fisiológica que leva ela a ter mais vontade, um prazer maior de alcançar a substância. A partir daí, ela está ativando, sabe o quê? A memória eufórica. É a memória que uhum. faz ela lembrar todas as vezes que ela usou e que aquilo foi bom, que aquilo gerou uma Foi muito bom. satisfação, que aquilo gerou um prazer. Ela poderia selecionar e lembrar de todas as vezes que aquilo causou prejuízos para ela. Só que não, Uhum. o cérebro ele é Não. totalmente seletivo, entendeu? Naquele momento, se ela quiser doutrinar os pensamentos e acreditar que é puramente prazer, ela vai até o fim. Então, por isso que em muitos casos, principalmente de início, quando a pessoa ela tem pouco tempo que está sem o uso da substância, ela vai ter que Uhum. evitar mesmo. E assim, para o espanto meu, e acredito que de muitas Uhum. pessoas, você sabe que esse período de quarentena, principalmente para alcoolistas, eu já ouvi relatos, não com pacientes meus, mas de alguns outros, que dizem que, inclusive, o álcool em gel tem sido um elemento que desperta a memória eufórica. Ah, o É por cheiro, causa do né? cheiro. Isso, exatamente. Então, assim, Putz. pra gente que não tem o costume, não tem esse hábito de beber, ok, Uhum. tranquilo, a gente simplesmente vai lá, se preocupa com a saúde e vai lavar as mãos com álcool em gel. Ok, tranquilo. Mas e para aquela Para ele pessoa é um que gatinho. exatamente, bastou o cheiro, já pode virar um problema. Já vem Outra tudo coisa, aqui. é, um outro exemplo de memória eufórica que é muito clássico, principalmente para o alcoolista, é quando vai pedir um café, um expresso. Geralmente não vem aquele Uhum. copinho pequenininho de água com gás acompanhando. Então, Sim. muitos que estavam acostumados a tomar uma dose, olha para aquele copinho e Ah, pensa o quê? Ativa, aquele é o é a gatilho. pinga, né? É, exatamente. Então, Então, é como é interessante delicado, isso, né? né? Porque é o cheiro, é a forma, né? Então, a gente está falando de memória olfativa, está falando da forma do copinho, está falando do lugar. Então, às vezes é um grupo de amigos, né? Que sempre se reúnem para beber. Então, eu já ouvi isso. Ah, mas se eu parar de beber, eu vou parar de ter contato com essas pessoas, né? Eu vou parar de me socializar, né? Então, são várias coisas que podem ser o gatilho, né? Às vezes também é uma discussão, não é? Coisas ruins também não podem gerar um gatilho. A pessoa tem uma discussão em casa, sente aquele vazio, se sente, sei lá, fracassado, enfim, e aí é o gatilho negativo, e aí ele vai atrás. É possível isso? Totalmente. A tua pergunta Tá. condiz muito. Você poderia até substituir essa pergunta para falar assim: qual que é o Hum, principal item que leva a pessoa à volta ao uso ou à recaída? É justamente hum, isso. É o conflito dentro de casa. E olha o período que a gente está passando, né? Digamos que isso está sendo um grande risco também, quando não uhum, bem administrado. O maior uhum, índice de recaída, sem dúvida nenhuma, é o conflito de casais. Por quê? É natural que haja
uma substituição da pessoa que tem uma compulsão pela substância, que ela transforme essa compulsão em outras. Geralmente é sexo, é o gastar dinheiro demais, é a comida. Então você percebe como é tudo no exagero? Então ela vai, Sim. o cérebro dela, o hipotálamo, mais precisamente, ele vai fazer uma escolha, uma direção daquilo que vai ser exagerado. Isso é claro, eu estou colocando um cenário da pessoa que não se tratou, que simplesmente parou Uhum. de usar. Por isso que simplesmente parar de usar não adianta. Então quer dizer, a pessoa, ela parou de usar, mas ela despertou o gatilho para outras evoluções, para outras demasias. No caso, então, se for a questão compulsiva do sexo e ela tiver um conflito com o parceiro, com a parceira, o que acontece? Todos os valores morais que ela tinha foram entregues na relação. A partir do momento que a relação ela é rompida, a pessoa ela se sente sem valor absolutamente nenhum. Então ela quer tampar aquele buraco, anestesiar automaticamente com o uso de uma substância, entendeu? Uhum. Então por isso que é muito automático. E por isso que muitas pessoas elas sofrem um tipo de violência emocional muito forte, que são os codependentes, entendeu? Uhum. Porque é uma relação que choca muito de um lado com o outro, sabe? Não é fácil isso, não é fácil. Principalmente para quem está lutando com pouco tempo limpo, vive muitas oscilações do humor, das emoções, entendeu? Então, quem está acompanhando, quem está junto, esse codependente, se não se vigiar, se não fizer um tratamento junto, ele vai entrar Uhum. nessa mesma barca e vai se ferir e muito. Então, isso eu acho importante que você falou. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu não tenho problema. Quem tem problema é o fulano que é dependente, né? Eu tô bem, eu não tenho que me tratar. Mas tem, né? Você abriu o nosso bate-papo falando isso. É um tipo de doença emocional, né? Você ter uma pessoa dependente, né? Porque ela te causa esse prejuízo, né? De incerteza, de medo, acho que a pessoa vive o familiar, né? Acho que ele vive num estado de ansiedade o tempo todo, não é, Léo? Fica. É muito notório que é o seguinte, essa é uma doença, a adicção, a dependência química, que ela mexe com a parte biológica, psicológica, social Uhum, e até espiritual. Não uhum, necessariamente no sentido religioso, mas no sentido interno, das convicções dela. Então, uhum, só disso que você citou, dessa parte biológica, realmente a pessoa, ela entra em crise de ansiedade. A experiência que a pessoa tem com o uso de uma substância, por exemplo, estimulante, cocaína, crack, o que acontece? É uma experiência que grava na endorfina da pessoa de uma tal maneira que a sensação de prazer, eu posso te assegurar, nenhuma na uhum, vida vai ser igual. Nada, nada. Podem uhum. ser experiências momentâneas, mas igual a do uso não existe. E eu vou além. Igual a primeira vez que usa, não é. Tem muita gente que passa Ah, sim. 20 anos usando a droga para repetir a experiência que teve igual a primeira vez, e não tem como, entendeu? Então, É porque a curva cai, biologicamente, né? exatamente, não à toa que as pessoas elas precisam usar mais para ver se sente um prazer tão igual quanto que foi aquela primeira vez. É Então, uma busca eterna. esse é o problema, né? Então, você, por exemplo, sei lá, vou usar, eu não sei muito bem, mas com uma porçãozinha sei lá, de cocaína, você tinha tudo aquilo de euforia. Aí você vai e Exato. toma aquela mesma porçãozinha, aí já não dá tudo aquilo, dá um pouco menos. Aí você fala, ah, então eu vou aumentar, para ver se eu volto para aquele lugar, só que não volta. Além de não voltar, ainda cai mais a sensação depois de vazio, né? E aí, quando ela entra nesse Isso. vazio, ela fala, não, então eu preciso tomar, porque vou subir de novo, né? E aí não Exatamente. para. Exatamente. É uma relação muito íntima com a destruição, né? Porque a pessoa ela Uhum, começa um pouquinho de poder viciante, de vício muito grande, e depois ela vai necessitar de um poder maior daquela própria droga, para poder ver se ela sente a mesma coisa. E os intervalos eles uhum, vão ser cada vez menores. Então, aquilo vai se tornar uma relação totalmente destrutiva. E para quem é casado com uma pessoa assim, eu costumo dizer, inclusive, que é um triângulo amoroso injusto. Ou seja, uhum. a pessoa ela não está competindo com um sujeito que é do mesmo sexo, né, por exemplo, só que você percebe características diferentes. Não, é uma competição injusta. É você contra uma substância. E aí, né? Uhum. Você se colocando nesse patamar, você fala, bom, fui traído uma vez, fui traída duas, traída três. O codependente nessa relação, e emocionalmente ele vai estar muito destruído, entendeu?
Justamente porque Então, não há conforto, não há comparativo que se faça para até mesmo poder compreender. A única compreensão que pode se ter em relação a isso é a questão viciante da droga. Ponto, acabou, entendeu? E mesmo assim isso tende a perdurar. Para muitos casais isso vira um ponto de ressentimento, ou seja, a pessoa pode ficar até limpa. Eu conheço muitas aí que estão limpas há anos. Só que muitas vezes aquilo está preso na memória do companheiro ou da companheira como uma traição de fato. Por isso da necessidade do codependente também poder buscar um auxílio, poder buscar um tratamento, porque isso interfere completamente. é isso que eu comentei, né? Que também o codependente desenvolve ansiedade, desenvolve depressão, né? Principalmente, eu imagino que o dependente, né? A pessoa por quem ele se apaixonou, ou ela se apaixonou, não é mais a mesma, né? A droga também vai transformando essa pessoa, mesmo que ela fique limpa, não é? Ela acaba sendo uma outra pessoa. Então, você, teoricamente, perdeu, né? Aquele alguém por quem você se apaixonou, né? Exatamente. Não, há uma transformação quase que completa. A pessoa, Uhum, principalmente para aqueles que têm a oportunidade de conhecer uma pessoa antes do vício e depois do vício, eu digo assim, um ponto bem do íntimo é onde mora o âmago de cada um de nós, a nossa essência. A droga, com o passar do tempo, ela vai penetrando o nosso âmago, a nossa essência, e ela vai transformando quem nós somos. Aí então são algumas opções. Ou ela vai desviar o caminho do caráter original da pessoa, ou ela vai simplesmente transtornar. Aí, Ivan, uhum, você me chama a atenção para um ponto que eu acho importantíssimo a gente falar sobre isso, que é o quê? uhum. Quando eu falo de transtorno do caráter de uma pessoa, significa que a droga ela invadiu a parte mais íntima e realmente transformou. Uma mãe, por exemplo, olhar para aquele filho e ver que ele hoje está praticando pequenos delitos, vamos colocar assim. Ela fala, bom, mas essa não foi a Uhum, educação que eu dei para ele. Eu estou abismada, como que chega nesse ponto? Sim, a uhum, substância química, ela leva a pessoa a transtornar, a ela ser uma pessoa completamente diferente. É quase que o alter ego dela. Você entendeu? sim. Então, para E esses não volta, casos, né? então, aí é que tá. O que me preocupa muito, 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 sabe o que que é, Evan? É que o poder destrutivo de cada uma das drogas, não vou querer usar aqui só do exemplo da cocaína e do crack, não. Eu vou dizer para você Uhum. que mais ou menos dos últimos 5, 6 anos para cá, a maconha ela tem tido um poder destrutivo até maior, entendeu? Muitos que Uhum. defendem a legalização dessa droga, dizem que é uma droga natural, só que não, né? E mesmo que tenha muitos componentes naturais, vamos contar que tem a química natural do nosso corpo, que quando em contato vai causar choques. E para muitas pessoas Uhum. não há resistência do organismo. É até muito comum, eu cansei de acompanhar relatos, aí, cansei de ter pacientes ao longo desses anos todos com quadros que são chamados comórbidos, né, de Ah, sim. morbidade, que é uma doença junto. Então, nesse Uhum. caso, por exemplo, a esquizofrenia paranoide, é muito comum que acontece. Então a pessoa ela transgride para esse quadro, entendeu? Aí ela cinde Uhum. com a realidade e em muitos casos são irreversíveis. Jovens, não precisa ser pessoa de idade, não precisa ter outras doenças. A questão da droga ela não vai escolher nada disso. A gente não conhece Uhum. muito bem a fundo cada um para saber se aquele organismo vai sustentar aquela droga ou não. Mas pessoas que Até, fizeram uso de drogas pesadas, aí crack, durante muitos anos não aconteceu nada. Assim como eu conheço outras que até fizeram porque, uso menor e afetou, né? até porque a substância não é controlada, né, Léo? Cada um faz a mistura que quer lá. Então, assim, você não faz ideia dos componentes que você está ingerindo, né? Né, Tanto da exatamente. maconha como essas coisas, você tem tudo ali, né? Tem coisas. Então, não tem como saber como é que vai reagir com você. E a esquizofrenia é isso. Você só vai descobrir na hora que você usar, né? E aí já é um caminho sem volta. Você tinha essa predisposição, porque também é uma predisposição genética, não é? Tem parte da esquizofrenia que é genético, não é? Então, tem algumas partes que sim, tem algumas doenças que são de herança genética. Eu até estou vendo aqui uma pergunta na tela que é justamente disso que eu ia citar, que é a bipolaridade. O Hum, bipolar, de forma clássica, ele é um diagnóstico feito de um acompanhamento muito extenso, que você tem que ter um hum, acompanhamento, eu diria que até de anos, para você afirmar esse quadro, e ele é presencialmente de uma herança genética, ou seja, se seu pai, sua mãe, avô, avó uhum, tiveram isso nessa árvore genealógica, ok, então eu vou poder afirmar que é um quadro clássico de bipolaridade. A droga, ela potencializa esse quadro. A droga, a pessoa, por exemplo, ela pode ter isso
A questão esquizofrenia, bipolaridade, depressão, dormindo Depressão. e não manifestar. Com o uso da substância, ela desperta, ela é o gatilho. Seja a cocaína, que é uma droga do grupo depressor, juntamente com o álcool, ou seja a cocaína e o crack. Cada uma vai ter o seu efeito dentro do organismo. Então, isso vai virar um disparo, um gatilho muito forte, entendeu? E aí, quando entrar nesse quadro, é o que eu falei, muitos casos são de forma irreversíveis, entendeu? A bipolaridade, por exemplo, é um quadro bastante difícil. A esquizofrenia, Sim. a esquizofrenia, só para entender, ela acontece de vários subtipos. A mais comum, a que a gente mais conhece, é a paranoide, né? Alucinações auditivas, visuais, delírio perceptório. Essa é muito comum. E uma coisa que eu queria citar aqui também é o seguinte: tem algumas substâncias que acabam levando a pessoa a ter um quadro momentâneo. Isso é diferente, tá? Vamos separar uma coisa da outra. Então, por exemplo, você bem citou aí que você falou de algumas misturas de substâncias. Então, por exemplo, o traficante ele quer que a cocaína vá render. Então, ele não vai entregar pura. Ele vai misturar com uma série de outras substâncias. Essas outras substâncias, somando com a própria cocaína e entrando para o organismo da pessoa, é muito comum que ela entre no quadro paranoico, de delírio. Então, vai achar que a polícia está perseguindo, vai achar que a esposa tem um amante. Isso é empregado devido ao uso da substância. Quando o efeito da substância passa e ela acaba com delírio, então eu vou dizer que aquele estímulo da substância é que levou ela a ter esse quadro paranoico. Agora, se persistir, aí infelizmente instalou uma doença, né? Instalou a comorbidade, que no caso aí seria então a esquizofrenia, tá? A própria depressão, por exemplo. Porque a depressão ela é do tipo que assim, é mais fácil a pessoa ela manifestar e permanecer com esse quadro dependendo como for, entendeu? Só para citar a diferença de uma para outra. Legal. Bom, Léo, eu estou olhando aqui no tempo porque o Instagram, ele costuma cortar a entrevista quando faz 1 hora, né? Então, a gente está acabando aqui. Eu Já sei que vamos... faltou muita coisa. Eu quero agradecer muito a participação de todos, as perguntas, a interação, os coraçõezinhos, né, que a gente vê passar aqui, os Isso. aceitos, tudo. Queria Obrigado, agradecer gente. muito você, Léo. Espero realmente que tenha trazido coisas para as pessoas.